Seja bem-vindo. Seja bem-vinda ao Virou Notícia Oficial. Nossa notícia de hoje será em formato de podcast. Vamos falar sobre família de Gugu processa Ricardo Rocha e sobre o casamento de Amado Batista no civil, com Cálita Franciele. Sabe aquela história de que todo mundo tem um sósia? Bem, hoje vamos falar de alguém que está tentando provar que é mais do que apenas parecido com uma das maiores estrelas da TV brasileira. Você está falando do caso do suposto filho do Gugu Liberato, não é? É uma história que está ficando cada vez mais complexa. Exatamente. E olha só que situação. Mesmo depois de 2 testes de DNA negativos, Ricardo Rocha continua insistindo que é filho do apresentador, chegando ao ponto de questionar se o próprio Gugu era filho biológico da Dona Maria do Céu. Nossa, e agora a família está pedindo uma indenização enorme por danos morais, algo em torno de 25 milhões de reais, não é mesmo? Pois é, e tem um detalhe bem importante. Essa história toda começou em 2019, logo após o falecimento do Gugu. O timing é, no mínimo, questionável, você não acha? Bem, considerando que ele alega que sua mãe teve um relacionamento com o Gugu nos anos 60, por que esperar tanto tempo para buscar esse reconhecimento? E veja só como o entretenimento brasileiro está cheio de histórias interessantes. Enquanto temos esse drama judicial de um lado, do outro temos o casamento do Amado Batista, que está dando o que falar por motivos bem diferentes. Ah, sim. Você está falando do casamento dele com a Miss Mato Grosso de 2024, não é? Uma diferença de idade de 50 anos que está causando muita polêmica. Exato. E tem um elemento que torna tudo ainda mais interessante. Ele acabou de vender uma fazenda por 350 milhões de reais, o que naturalmente gerou ainda mais especulações sobre o relacionamento. Sabe o que é fascinante? Como esses dois casos, embora completamente diferentes, revelam tanto sobre como a mídia e o público lidam com a vida pessoal dos famosos. Sem dúvida. E veja bem, no caso do Gugu, temos uma família tentando proteger a memória de alguém que não está mais aqui para se defender. Enquanto no caso do Amado, temos 2 pessoas adultas sendo julgadas por suas escolhas pessoais. E como você acha que esses casos podem influenciar futuros processos de reconhecimento de paternidade ou relacionamentos com grande diferença de idade no meio artístico? Olha, eu acredito que o caso do Gugu pode estabelecer um precedente importante sobre como lidar com reivindicações de paternidade após o falecimento, especialmente quando já existem provas científicas em contrário. E quanto ao Amado e Cálita? Eles assumiram o relacionamento em dezembro de 2024, mas já estavam juntos desde junho. É interessante como eles estão lidando com toda essa exposição. Já planejam uma grande festa na fazenda em Cocalinho, mesmo com toda a repercussão nas redes sociais e na mídia. Parece que eles estão seguindo aquele velho ditado: o que os outros pensam não importa, não é? Bem, no final das contas, o que esses casos nos mostram é como a linha entre público e privado está cada vez mais tênue no mundo do entretenimento. E como a busca por fama ou reconhecimento pode tomar proporções inesperadas. E como você acha que essas histórias vão terminar? Olha, no caso do Gugu, provavelmente teremos um desfecho jurídico que vai estabelecer limites importantes para casos semelhantes. Quanto ao Amado e Cálita, só o tempo dirá se o amor deles é maior que todos os comentários e julgamentos. Disputas por herança e casamentos discretos. 2 lados completamente opostos do mundo das celebridades brasileiras que revelam muito sobre como lidamos com a fama Nossa, e que contraste interessante entre essas duas histórias que estão movimentando as manchetes, não é mesmo? Pois é. Você sabia que desde o falecimento do apresentador, em 2019, já foram mais de 15 processos relacionados à herança? Hum, e isso representa cerca de 1 bilhão de reais em patrimônio sendo disputado. Uma das maiores heranças da televisão brasileira. O mais impressionante é que o Gugu tinha um testamento bem detalhado, deixando 75% do patrimônio para os 3 filhos e 25% para os 5 sobrinhos. E como você vê essa decisão do apresentador de não incluir a Rose Miriam, mãe dos filhos dele, no testamento? Olha, é uma situação bem delicada,
especialmente porque ela está questionando a união estável, que poderia dar direito a 50% dos bens deixados pelo apresentador. E agora temos mais esse capítulo com o processo contra o Ricardo Rocha, que supostamente fez declarações prejudiciais sobre o caso. Exato. E sabe o que é mais interessante? As redes sociais têm um papel fundamental na forma como essas informações são divulgadas e interpretadas pelo público. Bem diferente do que está acontecendo com o Amado Batista, que conseguiu manter seu casamento longe dos holofotes, não é? E que casamento discreto! Você sabia que apenas 30 pessoas participaram da cerimônia civil? Um contraste enorme com os mega-eventos que costumamos ver entre celebridades. Um artista com mais de 40 anos de carreira, mais de 35 milhões de discos vendidos, optando por algo tão íntimo. E falando em números impressionantes, o Amado Batista tem mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas compartilhou apenas algumas fotos discretas do casamento. Bem diferente do caso do Gugu, onde cada movimento processual vira manchete nacional, não é mesmo? Sim, e isso nos faz pensar sobre como a mídia mudou nos últimos anos. Antigamente, uma disputa familiar como essa do Gugu talvez demorasse semanas para vir a público. E hoje, em questão de minutos, qualquer declaração pode viralizar e ganhar proporções gigantescas. Um dado interessante é que, segundo pesquisas recentes, cerca de 65% dos brasileiros preferem que celebridades mantenham sua vida pessoal mais reservada, como fez o Amado Batista. Isso mostra uma mudança na percepção do público sobre privacidade, você não acha? Sem dúvida, e essa mudança está relacionada também ao fato de que 78% das pessoas consideram que a exposição excessiva pode prejudicar relacionamentos familiares. E pensando no futuro, como você acha que essas duas histórias vão influenciar outros artistas? Bem, as tendências mostram que cada vez mais celebridades estão optando por eventos mais íntimos e tentando proteger sua privacidade. Cerca de 40% dos casamentos de famosos em 2023 foram discretos. E quanto às questões de herança? Porque esse caso do Gugu não é isolado. Exatamente. Nos últimos 5 anos, houve um aumento de 45% nos processos envolvendo heranças de pessoas públicas no Brasil. Nossa, isso é realmente significativo. E sabe o que é mais interessante? Cerca de 80% desses casos poderiam ter sido evitados com um planejamento sucessório mais detalhado. Então podemos dizer que essas duas histórias nos ensinam lições importantes sobre privacidade e planejamento, não é? Sem dúvida, e espero que tanto a família do Gugu quanto o Amado Batista e a Cálita encontrem seus caminhos da melhor forma possível. E que essas histórias nos façam refletir sobre como queremos conduzir nossa própria vida, seja em momentos de alegria ou de dificuldade.